Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ney Araújo e para todos aqueles alunos e alunas que estão acompanhando as aulas do Pré-ENEM Legal, este é o meu sinal. Este sinal para os alunos surdos. E a partir de agora você começa a acompanhar mais uma videoaula do componente curricular Sociologia. Para esta videoaula eu trouxe 3 questões objetivas, questões essas que já caíram, como nós falamos, em provas anteriores do Enem. E essas 3 questões, elas estão vinculadas a uma temática em particular, a um objeto de conhecimento, conforme vocês podem visualizar. Cultura e sociedade. Nós iremos tratar a respeito disso na resolução das questões que eu estaria apresentando a todos vocês. Vamos à nossa primeira questão? Visualizem em tela e acompanhem com bastante atenção a leitura do enunciado, do comando da questão e ainda das possibilidades de respostas. Enem 2015. Na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a reger-se por imagens midiáticas, a imagem de um indivíduo, principalmente na indústria do espetáculo, pode agregar valor econômico na medida de seu incremento técnico, amplitude do espelhamento e da atenção pública. Aparecer é então mais do que ser. O sujeito é famoso porque é falado. Nesse âmbito, a lógica circulatória do mercado, ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas com supostos ganhos distributivos, a informação ilimitada, a quebra das supostas hierarquias culturais, afeta a velha cultura disseminada na esfera pública, a participação nas redes sociais, a observação dos selfies, tanto falar e ser falado, quanto ser visto, são índices de desejo e de espelhamento. Então vamos atentar do que é que trata esse enunciado. Logo no início da aula, eu ponderei a vocês cultura e sociedade. O que é que esse enunciado, o que é que essa questão, ela nos traz a respeito da cultura? É um enunciado que ele trata a respeito da indústria cultural. Todos nós já possuímos conhecimentos prévios e nós sabemos que a palavra cultura, ela tem significados diversos, digamos assim. Quando eu falo da cultura, eu também estou tratando, por exemplo, da identidade de um povo, de uma determinada sociedade. Mas a sociedade, ela também apresenta manifestações culturais que estão dentro, digamos assim, de uma indústria cultural. E aí é que nós não podemos esquecer que nós vivemos em uma sociedade capitalista. A sociedade capitalista, ela sobrevive, ou em outras palavras, a sua existência, ela é continuada porque há um processo de geração de lucro, mas para a geração desse lucro, desse capital, faz-se necessário a produção de mercadorias que são comercializadas a todos nós. Os produtos, as mercadorias, elas são as mais variadas possíveis. E os elementos culturais, eles também acabam sendo. Então você percebe que o enunciado ele trata de selfies, ou em outras palavras, o enunciado ele está tratando das novas mídias sociais que hoje são utilizadas, em que as pessoas elas usam para se autopromoverem. Nós temos aí essa nova forma de trabalho, que é a do digital influencer, em que a finalidade é influenciar mesmo, principalmente para uma atitude consumista, para um padrão de vida, a sua legião de seguidores. E através dessas estratégias, não só dos digitais influencers, mas todo o marketing digital acaba contribuindo, digamos assim, para que nós venhamos a consumir com frequência, e assim continuando todo o ciclo de produção de mercadorias,
para a manutenção do modo de produção, ou, por que não dizer, para a sustentação da economia capitalista. Vamos voltar para a questão? Vamos observar qual o comando dela e ainda as possibilidades de resposta? Em tela, acompanhem a leitura. A crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza: letra A prática identitária autorreferente; B, a dinâmica política democratizante; C, a produção instantânea de notícias; D, os processos difusores de informações; ou a alternativa E, os mecanismos de convergência tecnológica. Vamos visualizar? A alternativa correta está expressa na alternativa A prática identitária autorreferente, ou seja, através das redes sociais, além, de toda essa comercialização que eu comentava anteriormente com vocês, também é uma maneira das pessoas elas acabarem se expondo e enfatizando as suas vidas, a sua personalidade, o seu posicionamento é o falar e ser falado. Muitas pessoas acabam viralizando nas redes sociais justamente por conta das suas posturas, ou como se utiliza na própria linguagem, o posicionamento frente a determinadas temáticas. Vamos avançar para uma segunda questão? Em tela, vamos visualizar? Acompanhem. Essa questão esteve no Enem do ano de 2019. Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias, e se transformou em sonho de consumo como milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente os gordos adoecem, não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Então percebam bem o seguinte, temos mais uma questão que ressalta a questão da indústria cultural. Então percebam que o modo de produção capitalista, ele não produz somente a mercadoria, que é o celular, que é o carro, que é o tênis, que é um computador. Vocês podem perceber através do enunciado da questão, até mesmo as nossas características corpóreas, porque quer queira, quer não, a sociedade, olha que interessante, a sociedade, ela sempre estabelece os seus padrões. A organização social, ela sempre pondera o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Os padrões culturais são muito bem definidos em um determinado contexto social. E o enunciado lido agora há pouco a todos vocês, e que vocês acompanharam, nós tivemos literalmente a descrição de um tipo de corpo que ele é preconizado como corpo não saudável. Por quê? Porque todas as redes sociais, todos os meios de comunicação, eles acabam reproduzindo a ideia daquele corpo definido, daquele corpo mais magro, daquele corpo, como se fala na linguagem da academia, homens e mulheres que tenham o shape. E isso também acaba correspondendo a uma busca das pessoas no sentido de adequar-se a esse padrão socialmente estabelecido, socialmente fixado. Vamos para o comando da questão e as possibilidades de resposta? No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Letra A, difusão das estéticas antigas. Letra B, exaltação das crendices populares. Letra C,
propagação das conclusões científicas. Letra D, reiteração dos discursos hegemônicos. E letra E, contestação dos estereótipos consolidados. Vamos visualizar, em acordo com o enunciado, qual a assertiva correta. Está expressa na letra E. Contestação dos estereótipos consolidados, ou seja, quando é citado a autora no enunciado da questão, ela traz justamente essa defesa, que a pessoa obesa não necessariamente é uma pessoa que não disponha de saúde, né? Então, essa defesa e esse argumento, ele acaba, digamos assim, aparecendo ao longo do enunciado da questão. E agora nós vamos para a nossa terceira e última questão. Vamos visualizar. Esteve no Enem de 2021. Uma civilização é a entidade cultural mais ampla. As aldeias, as regiões, as etnias, as nacionalidades, os segmentos religiosos, todos têm culturas distintas em diferentes níveis de heterogeneidade cultural. A cultura de um vilarejo no sul da Itália pode ser diferente da de um vilarejo no norte da Itália, mas ambos compartilharam uma cultura italiana comum que os distingue de vilarejos alemães. As comunidades europeias, por sua vez, compartilharão aspectos culturais que as distinguem das comunidades chinesas ou hindus. Então perceba o seguinte, nós temos esse enunciado em que nós temos informações sobre a cultura, como eu já mencionei em um determinado momento desta videoaula. A cultura, dependendo da abordagem, aliás, numa abordagem antropológica, ela define as tradições, os comportamentos, as crenças, as manifestações culturais, ou, por que não dizer, a identidade de um determinado povo, né, de uma determinada civilização. O próprio enunciado da questão, ele traz, né, alguns exemplos nesse sentido. Por exemplo, o nosso país, o Brasil, nós temos uma homogeneidade enquanto brasileiros? Temos, porque somos brasileiros, constituímos um povo e somos uma nação. Mas, em contrapartida, da mesma forma que nós também encontramos a questão da homogeneidade na cultura brasileira, nós também temos as diferenças, que vão oscilar, que vão variar, melhor colocando, de uma região para outra, de um estado para o outro. Então, o Brasil ele tem toda uma diversidade cultural, apesar daquilo que é comum entre todos nós. Um exemplo disso é a questão da linguagem. As oscilações no vocabulário. Como que o nordestino ele se expressa, né? Você para observar que algumas letras, algumas sílabas, dependendo da localidade do Brasil, elas são pronunciadas com mais ênfase e assim por diante, tá? Então, diante desse enunciado, vamos analisar as assertivas e vamos verificar qual é a assertiva correta. Visualize em tela. Letra A temporalidade dos valores universais. B, globalização do mundo contemporâneo. C, fragmentação das ações políticas. Letra D, centralização do poder estatal. E letra E, identidade dos grupos sociais. O enunciado ele chama atenção a quê? Vamos visualizar a letra E, identidade dos grupos sociais. Ou seja, nenhuma sociedade ela é totalmente uniforme. E principalmente quando nós colaboramos, aliás, quando nós comparamos uma sociedade com uma outra sociedade. As distinções culturais, as distinções quanto aos padrões sociais, elas ficam ainda mais evidentes. Eu finalizo esta videoaula em que nós tratamos a respeito do objeto de conhecimento, cultura e sociedade. Eu espero ter contribuído com seu aprendizado. Um abraço e até a próxima.